Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Quero pedir para você já no início desse vídeo, se inscreva no canal, dá a sua curtida, né? Vamos espalhar o bem, então compartilhe esse vídeo também. Né? Se ontem falamos se moderno é sinal de coisa boa, né? E eu disse, bom, pode ser, mas mais provável que não. Depende, o que você considera, né? É um bom sinal, por quê? Mas pode não ser, então falei de alguns riscos, de alguns problemas, de você se apegar a palavras e também de você fazer aquela consideração histórica de que, hoje é bom, o que veio antigamente não presta. É lógico que eu não falei de um saudosismo que às vezes as pessoas têm de, antigamente era melhor do que hoje. Porque tem pontos que eram bons e tem pontos que não eram tão bons assim, e o pessoal às vezes se apega demais. Né? Cada tempo tem sua dor e seus problemas. Né? Existe um conceito histórico, e nisso é bom ser filho de professor de história, professora, porque é minha mãe, não é meu papai, e que você precisa ter um respeito pela história. Hoje tem-se tal mentalidade, então aquelas pessoas não prestavam, aquelas pessoas eram ridículas, por isso. Desculpe lhe dizer que a mentalidade que se tem hoje não é a mesma que se tinha naquela época, então você não pode partir com esse tipo de agressão, né, para com as pessoas que fizeram parte de tempos anteriores. Né? A visão que você tem hoje da vida, do mundo, muito provavelmente não era para ele por outros motivos. Você só vê como desrespeito, mas não sabe as dores que as pessoas passavam. E isso é muito terrível. Pois bem, mas o tema de hoje está um pouco ligado a isso, né? Que é a questão de que nós temos, né? Tínhamos, por razões do passado, as pessoas gostavam das coisas, as pessoas escolhiam aquilo em que deveriam gostar, mas não é só uma questão de gosto. Porque se fosse apenas uma questão de gosto, não haveria problema nenhum em gostar de várias coisas. Quando eu falo, e o tema que você está lendo aí embaixo, né, eu não entendo essa questão de ecletismo, é sobre um comportamento, uma mentalidade que a gente vê nos dias de hoje, que as pessoas parecem que têm dificuldade de aceitar uma coisa só. Né? E acho que nós estamos, por conta de restaurantes que você pode escolher diversos pratos, né, diversas coisas com sabores completamente diferentes, e você misturar e fazer um prato gigantesco, parece que o mercado, né, que você tem lá todos os sabores diferentes de um tipo de produto, e aí você pode escolher todos ou não escolher nenhum. Existe uma coisa que eu não consigo entender. Eu tenho muita dificuldade com quem diz gostar de tudo. E isto não se trata de que eu estou criticando os seus gostos, ou o fato de você dizer para mim que mas isso me parece que gera uma mentalidade depois, na fé, que a pessoa não percebe, e aí ela não consegue crer efetivamente em nosso Senhor Jesus Cristo, e principalmente não crer que Cristo criou uma igreja. Porque esse me parece que é o problema desse tipo de mentalidade. Né? Uma mentalidade muito eclética, a pessoa gosta de tudo, né? Aceita tudo, né? Aceita e concorda com tudo, e me parece que não crê em nada. Pessoas que dizem gostar, por exemplo, de todo tipo de música. Talvez na música seja possível, porque a pessoa gosta de uma letra assim, às vezes de um som mais aqui, mas por que essa mentalidade acaba adentrando a questão da fé? E aqui é onde está para mim o maior problema. Eu acho que em algumas coisas assim, a pessoa pode gostar de diversas, quase todas, mas por que essas coisas adentram a fé? Interessante, elas não adentram o mundo dos esportes, né? Porque um torcedor de um clube de futebol dificilmente torcerá para outro. Na maioria das vezes ele torcerá contra.
E ele jamais entenderia pessoas dizerem assim, não, eu assisto futebol, mas eu torço para todos os times, porque eu quero que todos os times ganhem. O cara ia falar, ah, rapaz, não pode. Ou você torce para o A ou para o B. Esses times são rivais. Como assim você está dizendo para mim que você torce para esse e para esse aqui, mas esses times não se gostam? Não, eu torço para os dois. Mas não dá, tem uma contradição aí, eles são adversários. Alguns torcedores até se odeiam. E, no entanto, parece que nas questões da fé as pessoas aderem a nosso Senhor Jesus Cristo através de sua igreja, mas não ligam de crer em outras coisas. Está tudo bem. Vai dizer que o Concílio Vaticano II ia montar uma comissão para o diálogo, não estou dizendo para a concordância total e restrita, não, para o diálogo com os ateus. Chegou no final do concílio, quando eles olharam e falaram assim, fecha a comissão, não vai precisar do diálogo. Eles acreditavam, né, pelas discussões que vieram pós-guerra, de que haveria muito ateu. Nós íamos pegar um tempo de frieza total, né, de um racionalismo pesado. O que acontece depois de 1967? O concílio acaba em 65, 66, 67, 68. O que acontece em 68? Vem aí, né, o movimento hippie, revolução estudantil, revolução feminista. E o que acontece é algo completamente diferente. Daquela ideia de que o pessoal não ia acreditar em nada, passou-se a acreditar em tudo. O pessoal deixou de ser católico? Não, mas virou um católico que olha horóscopo, que acredita nos trabalhos, né, de feitiços, vamos falar como feitiço, porque senão quando fala trabalho, o pessoal às vezes fica meio confuso. Então vamos dizer assim, fazer feitiços específicos, simpatia, né, superstição, começaram a acreditar em tudo. Começaram a acreditar que podia, não, ó, aqui eu uso este tipo de meditação oriental, e aí de qualquer espiritualidade oriental, né, mas continua sendo católico, e aí é isso que a gente acaba vendo por aí, né? Porque hoje em dia é natural, é completamente natural. É estranho se um profissional de uma área, sei lá, que tenha, né, que necessite do relacionamento humano, que ele dê instrução, formação, orientação em geral, que ele fale para a pessoa ter uma fé apenas. Ele simplesmente vai dizer que a pessoa precisa ter uma espiritualidade. Não vai dizer que a pessoa tem que ter fé. Não, tem que ter uma espiritualidade, porque todo mundo precisa acreditar em Deus, porque é uma coisa importante, então ela precisa fazer parte da sua meta, porque você precisa dar uma atenção, e tem que ser fruto de uma meditação que você faça, de um tempo, então você tem que dedicar um tempo. Bom, nesse ponto ele não está errado, você precisa dedicar tempo para Deus, até fazer uma pergunta que eu acho muito pertinente. Qual é o tempo que você dedica para Deus? Porque as pessoas falam, Deus é tudo na minha vida, e eles usam essa expressão mesmo, que as pessoas falam, Deus é tudo na minha vida. Então, tá bom, qual é o tempo que você dedica para esse Deus que é tudo na sua vida? Só que, como as pessoas chegam nesse ponto, Deus é tudo na minha vida, e eles falam, olha, você precisa ter espiritualidade. Mas eles não falam que você precisa ter fé. Que senão essa espiritualidade é vazia. E vai ser vazia. E eu digo que essas pessoas talvez não estão conseguindo fazer o pessoal ter constância exatamente porque não ensinam as pessoas a terem fé. Porque para ensinar as pessoas a terem fé, não vai caber ecletismo. Não vai dar para falar, olha, isso aqui é espiritualidade, não é religião. Porque se tem uma espiritualidade lá por trás, tem uma religião que ensinou, orientou para que estas pessoas pudessem viver esta espiritualidade. Não tem uma espiritualidade desgarrada de uma religião. O que tem hoje é um bando de aproveitador quando usa para ensinar meditações, para ensinar técnicas, né, que às vezes
vem junto também de um certo psicologismo ou de certas terapias que não tem nada a ver com religião, mas eles misturam tudo, faz um pacotão. Então tem esse tipo de sacanagem também, né? Nós não podemos negar. Mas esse ecletismo não te leva para lugar nenhum, porque não te dá decisão. Você não vive por isso. E na fé, meu amigo, você terá de fazer uma escolha. No que eu creio, afinal? Eu creio em que Deus? Eu creio em quem? Eu creio no quê? Porque a partir do momento que você responde essas perguntas te levam a ações concretas. Elas não te deixam no vazio. E muita gente não consegue dar ação à sua vida porque simplesmente, não, eu acredito, eu acompanho, eu rezo. Reza? Quanto? Como? Onde? Por quê? Por que reza? Qual é a finalidade da sua oração? Não, eu rezo porque eu peço para a gente conseguir isso, conseguir aquilo. Não. Presta atenção. Primeiro, existe um Deus. Se existe um Deus, eu não sou Deus. Então, eu nasci por causa dele. A minha origem está nele. E todas as outras coisas, quer dizer, aquilo que deu origem a mim, quer dizer, meu pai e minha mãe que se uniram sexualmente, geraram isto a partir também de uma vontade divina. Então eu vim por vontade de Deus. É isso que você precisa começar a pensar. Mas então este Deus é a causa de todas essas coisas. É a causa de todos os estudos. É a causa de tudo que fazemos. Então vai muito mais longe do que as brincadeiras espiritualistas de alguns. É mais profundo. É a partir daí que a gente precisa começar a pesquisar, né? Então, isto também vira uma provocação para você, meu irmão, que diz estar decidido pela fé católica e que não avança para outras espiritualidades e nem quer, já renunciou a isso, considerando, não em desrespeitar os outros, mas compreendendo da mesma forma que a Sagrada Escritura fala, né? Porque o nada são os deuses dos pagãos. Mas entendendo o seguinte, você é católico. Por que você é católico? E sendo católico, o que você cumpre como católico? Visto que você entendeu que ser católico é importante para a tua salvação. O que é a salvação? É a felicidade, é estar junto de Deus após esta vida aqui na Terra. A vida verdadeira, a vida na graça, a vida total nele. Se você entendeu isso, qual é o próximo passo? Se você se declarou católico agora, compreendeu, né, além do ato de renúncia, mas compreendendo-se católico, o que você vai fazer a partir de agora? Qual vai ser a ação que você vai tomar a partir de agora? Qual vai ser a vida e como é que vai ser a partir de hoje? Você já decidiu ir para a missa domingo e não faltar mais? Quanto tempo? Já tem mais de um ano que você não se confessa, então vai se confessar? Né? Vai começar a viver realmente uma vida de oração? Né? De mais oração? E aí? Entende? Que o ecletismo deixou você gostar de tudo e ao mesmo tempo não gostar de nada, acreditar em tudo e ao mesmo tempo não acreditar em nada. Por quê? Porque aí você começa a gostar de tudo, trata tudo como um mercado e não precisa se apaixonar, não precisa se dedicar. E, me desculpe dizer, você está lidando com a sua salvação. Você está lidando com a verdadeira felicidade. Então, se a sua felicidade não é importante, continue assim do jeito que você está. Agora, se é importante a sua felicidade, então toma vergonha na sua cara e faça o que tem de ser feito e assuma o compromisso e aceite o desafio ao qual você é chamado a viver, tá bom? Todo mundo precisa amadurecer na fé também, né? Não tem como passar de qualquer jeito, tá bom? A todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.